Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso encontro do Clube de Leitura do Verbo, onde nós estamos hoje no terceiro capítulo da Fé Explicada. Então, espero que você esteja gostando aí dos nossos encontros, gostando da leitura. Por favor, comente aí o que você tem achado, que tipo de dificuldade você está encontrando, se você está gostando da forma como está sendo colocado. Então participe, por favor, aí nos comentários, dê o seu feedback, aí que é importante a sua participação, porque é um clube, né? O que você tem, se você já leu, que capítulo que você está, né? Estamos todas as semanas fazendo essa pretensão, né? Se der tudo certo, mas toda semana eu quero estar gravando aqui um capítulo para você, para a gente conversar e ler junto este capítulo. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade, né? No capítulo 3, a Trindade de Deus, que é o nosso tema desta semana, desse estudo deste capítulo. Cada capítulo dá para estudar uma semana, né? Buscar, pesquisar palavras, trechos, né? Em cima disso. Para quem está fazendo também a leitura orante, que é a Lectio Divina, vai entender melhor do que eu estou falando, porque lá a gente trabalha às vezes uma passagem, às 3, 4 versículos da palavra, e a gente fica estudando a semana toda. Nos encontramos nesse encontro da Lectio Divina, que é 1 hora, e ainda ficamos 1 hora em cima daqueles versículos ali. Então aqui dirá um capítulo inteiro aqui, né, do Fé Explicada. Mas sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Como é que são três? Essa história, essa questão, né, esse questionamento tão importante. Estou certo de que nenhum de nós se daria o trabalho de explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos, porque eu acho que é mais ou menos a ideia que nós temos na nossa consciência limitada de querer entender a Trindade, né? Já começa nos dando essa ideia. Não obstante a distância que há entre a inteligência de uma criança de 5 anos e os últimos avanços da ciência, é nada em comparação com a que existe entre a mais brilhante mente humana e a verdadeira natureza de Deus. Há um limite para o que a mente humana, mesmo em condições ótimas, pode captar e entender. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Então, conforme nós já estudamos no capítulo 1 e no capítulo 2, essa ideia de eternidade, né? O que é esse Deus eterno? Então, já temos aqui um melhor entendimento sobre esta parte. Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com enunciar-nos simplesmente qual é essa verdade, o como dela está longe das nossas faculdades, nesta vida que nem o próprio Deus trata de nolo explicar. Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma só natureza divina, mas 3 pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoas são praticamente uma mesma coisa. Se num quarto há 3 pessoas, 3 naturezas humanas estão lá presentes. Se estivesse presente uma só natureza humana, haveria uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como 3 pessoas com uma só e mesma natureza, é como se estivéssemos dando cabeçada contra um muro. Por isso, as verdades de fé, como esta da Santíssima Trindade, chamamos mistérios de fé. Boa! Mistérios de fé é o seguinte: a gente pode
buscar compreender, pode até ter uma certa compreensão até ali, né? Mas no que diz respeito a mistérios de fé, a gente já sabe que nós não vamos ter capacidade intelectual, né? Pelo menos enquanto estamos na vida material, talvez depois, né? Espiritualmente, na espiritualidade, junto dos santos, dos anjos, talvez nós possamos ter uma compreensão maior. Cremos nelas porque Deus as manifestou, e Ele, infinitamente sábio e verdadeiro, mas para sabermos como é que isso pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo no céu. Isto. Aí aqui cita uma passagem do Catecismo. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o ministério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e é a luz que nos ilumina. Vamos vê-la. Deixa eu pegar um marca-página aqui. Qual é que é o número? 234. 234. Aqui já passei. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação é a história das vias e meios de revelar-se do Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Então veja que a Trindade é o mistério central da fé e das hierarquias de verdade é a essencial. Então, importante a gente ter um entendimento possível sobre a Trindade, que é algo pouco falado, acredito, né? Então vamos adiante aqui. Esse capítulo é bem curtinho, né? Os teólogos podem, é claro, dar-nos alguns pequenos esclarecimentos. Assim explicam que a distinção entre as três pessoas divinas tem por base a relação que existe entre elas. Vamos lá. Temos Deus Pai que contempla a sua mente divina e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Você e eu, muitas vezes, fazemos o mesmo. Concentramos o olhar no nosso interior e formamos um pensamento sobre nós mesmos. Este pensamento se expressa nas palavras silenciosas, João Pereira ou Maria das Neves, né? Quem que eu sou? O Fernando Klein. Mas há uma diferença entre o nosso conhecimento próprio e o de Deus sobre si mesmo. O nosso conhecimento próprio é imperfeito, incompleto. Os nossos amigos podem dizer-nos coisas sobre nós que nos surpreenderiam. Mas ainda que nos conhecêssemos perfeitamente, né, imagina que você vai fazer psicanálise com o Fernando, né? Você, não, agora eu descobri o Fernando tem essa formação de psicanálise, de neurociência, eu vou começar a me descobrir, a me autoconhecer, as minhas questões mentais, inconscientes, a minha espiritualidade. Então, todo esse conjunto do ser, vou começar a analisar. E aí eu passo a ter um conhecimento perfeito de mim, que eu considero a maior de todas as faculdades. Mas ainda que o conceito que temos acerca de nós, ao enunciarmos em silêncio o nosso nome, fosse completo, ou seja, uma perfeita reprodução de nós mesmos, seria apenas um pensamento que não sairia do nosso interior, sem existência independente, sem vida própria. O pensamento deixaria de existir
mesmo na minha mente, tão logo eu voltasse a minha atenção para outra coisa. A razão é que a existência e a vida não são algo de absolutamente necessário. Houve um tempo em que eu não existia em absoluto, e hoje eu voltaria imediatamente ao nada se Deus não me mantivesse na existência. Mas com Deus as coisas são diferentes. Existir é próprio da natureza divina. Não há uma outra maneira de conceber Deus adequadamente, senão dizendo que é o ser que nunca teve princípio e que sempre foi e sempre será. Já aprendemos a ideia da eternidade. A única definição real que podemos dar de Deus é dizer que Ele é aquele que é, assim como definiu a Moisés em Êxodo. Eu sou aquele que é, eu sou o que sou. Ao revelar o seu nome misterioso de Javé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou eu sou o que sou, que declara quem ele é com o nome que se deve chamá-lo, e é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender e dizer. Então, está no Catecismo número 206. 206. Aqui. Ao revelar seu nome misterioso, que em hebraico é Yod He Vo He, são as 4 palavras sagradas que no judaísmo eles não ousam, pronunciar este nome, porque este nome abala o céu e a terra e os infernos. Eu sou aquele que sou, declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso como Deus é mistério. Ele é ao mesmo tempo um nome revelado e como que a recusa de um nome. Por isso mesmo exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. Ele é o que é, Deus que não se deixa ver. Isaías 45:15. Seu nome é inefável e ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Então a ideia de que se Deus tivesse um nome, ele não poderia ser eterno, ele não poderia ser Deus, ele ficaria reduzido a um nome. Então ele não tem nome, ele é o que é, o eterno, o Adonai, o Senhor. Aqui fala também que essa passagem em que Deus revela o seu nome está em Êxodo 3. Vamos usar hoje a nossa Bíblia King James, para nós mudar um pouco. Vamos ver aqui em Êxodo 3. Nossa, é muito grande. Êxodo 3, 4, 3. Aqui. Olha que é o versículo 14. Então, aí só para você se contextualizar, A gente está lá, Moisés viu a sarça ardente e Deus manda Moisés lá de volta para o faraó para libertar o povo do Egito. E aí o Moisés pensa assim, tá, mas eu vou chegar lá e vou dizer em nome de quem que me enviou, Moisés interpelou a Deus. Quem sou eu para me apresentar diante do faraó e dizer fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou Deus, eu estarei contigo, esta é a prova que eu sou quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto ao Deus deste mesmo monte. Porém Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou.
e deveis dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, aqui tem tudo explicadinho sobre o tetagrama. O tetagrama são as tetra de 4, né, as 4 palavras, o Yod, Ré, Vo, Ré, e o significado dele, que é importante, né? Mas não é o contexto aqui, a gente está falando de trindade, tá bom? Não vamos fugir do assunto. Então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Na página 28. Para você entender. Bom, aqui ele está falando um exemplo. Acho que é melhor a gente ir para o exemplo, né? Um exemplo que poderia esclarecer-nos a respeito da relação que existe entre as 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Suponha que você se olha num espelho de corpo inteiro. Você vê uma imagem perfeita de si mesmo, com uma exceção, não é senão um mero reflexo. Mas, se a imagem saísse dele e se pusesse do seu lado, viva e palpitante como você, então sim, seria a sua imagem perfeita. Mas não haveria 2 de você, seria um só você, uma única natureza humana, mas haveria 2 imagens, 2 pessoas. Mas só uma mente, só uma vontade, compartilhando os mesmos conhecimentos e os mesmos pensamentos. Depois, já que o amor de si, o amor bom, natural, de todo ser inteligente, haveria uma corrente de amor ardente e mútua entre você e a sua imagem, né? Imagine assim, enraizado em sua própria natureza, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Este amor seria uma terceira pessoa, mas mesmo assim nada mais do que um você. Mas assim, eu acho que eu tenho mais alguns exemplos, né, para lhe ajudar. Por exemplo, o estado da água. A água tem o estado sólido, líquido e gasoso, mas em todos os estados é água, né? Dá uma ajuda. E a outra é o seguinte, até vou fechar aqui, deixar aqui para você entender. Imagine, por exemplo, o Sol. O Sol como sendo Deus. A luz que emana do Sol chega na Terra. A luz do Sol é que toca a Terra. Viaja, né? Na astrofísica a gente aprende, né, que a luz viaja milhões de quilômetros até chegar aqui na Terra. Até porque no momento que a gente está vendo essa luz já é passado, que a física quântica também explica um pouco sobre isso. Então, na verdade, tudo que a gente está vendo já é passado, mas também não é esse o assunto. Mas imagine então essa trindade, esse exemplo da trindade. Deus como Sol, que emana a sua luz, que essa luz chega até a Terra, e também junto com ela vem um calor. Então essa luz e esse calor proporcionam a vida, né? As plantas germinarem, as coisas acontecerem, ter vida, né? A vida depende muito, né, do calor e da luz. Então, mas tudo vem do Sol. Então é uma ideia também que a gente poderia fazer assim, muito rusticamente, de colocar assim, o Sol como Deus, a luz como Jesus e o calor como Espírito Santo. Todos estão inseridos numa mesma energia, numa mesma força, numa mesma... Acho que deu para entender, né? Então, aqui ele vai citar outros exemplos depois, né? Mas eu acho que
pelo menos para mim, não sei se para você, o exemplo do Sol foi o mais legal. Aí depois ele fala assim, que também nós não podemos pensar na Santíssima Trindade como uma hierarquia. Que Deus é maior, Jesus então é um pouco menor, o Espírito Santo então é menor. Não, não existe essa hierarquia. Também é importante, ele está nos ensinando aqui, os três são igualmente eternos, porque possuem a mesma natureza divina, o Verbo de Deus, o amor de Deus, são tão sem tempo como a natureza de Deus. E Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão subordinados ao Pai de modo algum. Nenhuma das pessoas é mais poderosa, mais sábia do que as outras. As três têm igual perfeição, infinita, igualmente baseada na única natureza divina que as três possuem. Importante isso aqui, porque tem muita gente que acha que Deus é maior, né, do que Jesus, do que o Espírito Santo. Não, não é. Os três são iguais. Aí veja o que diz aqui o catecismo. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas. Para quem não sabe o que é economia divina, né? A economia divina é a forma como Deus administra, como Deus conduz a revelação e o plano de salvação do homem. Então fala como economia de organizar a casa, né? Economia. Então é uma forma de organização. Daria para pensar também assim na estratégia que Deus usa, né? na administração que Deus opera. Então toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, os três têm uma mesma economia, os três têm uma mesma estratégia, uma mesma obra, compreende? Não obstante, atribuímos a cada pessoa divina certas obras, certas atividades que manifestam ou refletem melhor as propriedades desta ou daquela pessoa divina. Por exemplo, atribuímos a Deus Pai a obra da criação, já que pensamos nele como gerador, o motor de todas as coisas, a sede do infinito poder que Deus possui. Do mesmo modo como Deus Filho é a sabedoria, o conhecimento, atribuímos-lhes as obras de sabedoria. Foi ele que veio à Terra para nos ensinar, nos dar a conhecer a verdade, transpor o abismo entre Deus e o homem. E finalmente, sendo o Espírito Santo o amor infinito, apropriamo-lhes as obras de amor, especialmente a santificação das almas, que resulta na habitação do amor de Deus em sua alma. Então é comum, né, dizermos que Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo é santificador. E não obstante, o que um faz, todos fazem. Onde um está, estão os três. Este é o mistério da Santíssima Trindade, a infinita variedade da unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu, que é um mistério que esperamos desvendar um dia, né, quando estivermos no céu. Amém? Então, espero que você tenha curtido o terceiro capítulo da Fé Explicada, do nosso encontro aqui também, e que agora vamos esperar o quarto, né? O quarto capítulo é importante, eu gosto muito, que vai falar sobre a criação dos anjos, a angiologia e a demonologia. Também é um estudo fascinante da teologia e vai agora vamos degustar este conhecimento no nosso próximo encontro, no capítulo 4 da Fé Explicada do Léo 13. Então estude muito, coloque os seus estudos em dia e até a próxima aqui no canal da Pneumiatria, no grupo de estudos
do Verbo. Falou? Um grande abraço e você fique na paz do Senhor, que Deus lhe abençoe muito, muito.